Tá nervosa? Eu não lembro mais nada do que eu vou falar, mas ok. Já esqueci tudo. Ai, cadê a... Ai, meu Deus do céu, cara. Cadê a Melina e o... Olá, Bernadettes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sempre quis dizer isso. Oi, eu sou o Eduardo, sou designer gráfico, sou amigo do Rafa já tem uns 6 anos mais ou menos, e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre criatividade. Boa noite, Rafa. Boa noite, tudo bem, Eduardo? Não sei se vocês viram, mas esse aqui é o meu amigo Eduardo, ele já se apresentou, tá? Ele é designer gráfico e eu trouxe ele aqui pra isso, pra falar sobre criatividade. Por quê? A gente tem uma noção de que criatividade eu vou até pegar a fala dele agora, de que criatividade é criar algo totalmente novo, inovador e que tipo ninguém fez e blá blá blá. E não é só isso. Criatividade é muito mais do que isso. Então o Eduardo está aqui para falar um pouco sobre isso. E lembrando também que esse vídeo é em parceria com a Personal Art, tá? Não se esqueçam. E é isso, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então, agora o Eduardo vai falar, tá? Eu tô aqui só de espectador, tá? Porque realmente ele tem muita coisa para falar para vocês a respeito de criatividade. Então, bora, Eduardo. Joga o que tu tava falando agora. Vai, conta. Bom, primeiro, eu quero te agradecer a oportunidade. Eu vou fazer a rasgação de seda, porque a gente tá nessa caminhada profissional há praticamente 6 anos juntos, né? Não, quase 8 já. Fez 7 esse mês passado de Facebook, tá? Tá, então a gente já se conhece há 7 anos. Tá, a pessoa não é muito boa de datas, mas a gente até tava... Você é canceriano, era pra ser. A gente tava conversando antes a respeito do quanto a gente acompanhou essa caminhada um do outro, eu nas funções da graduação, enfim, época de estágio, primeiro trabalho efetivo, enfim, agora trabalho A gente já atual. passou cada perrengue, a gente se conhece assim, olha, daqueles perrengues de tipo, perrengue mesmo, entendeu? Vamos juntar as moedas, Vamos juntar as moedas. comprar um pãozinho francês, um kisuke e fazer o nosso lanche da tarde. É verdade. Mas enfim. Mas hoje estamos aqui. Estamos aqui. Estou muito orgulhoso de ti, te digo sempre que admiro o teu trabalho, sou mega fã da Rafael Bernardes, da marca, do Rafael Bernardes Pessoas. Estou muito feliz com os teus workshops, estou muito feliz com a tua parceria com a Personal Art, que é uma empresa que eu vejo que tem um cuidado, uma preocupação no desenvolvimento de material para fornecer produtos de qualidade pro artesão, pro designer, enfim. Mas voltando então ao nosso foco da questão da criatividade. Eu, enquanto profissional, enquanto pessoa que acompanha o trabalho do Rafael e enquanto pessoa que observa o mercado de design, o mercado do artesanato, eu tenho a percepção que existe uma ideia, de certa forma até errada, em relação à criatividade, que a gente tem a falsa ideia de que em algum momento a gente vai conceber um pequeno milagre da criação. Que a gente vai estar, sei lá, na sala costurando, vai estar na cozinha cozinhando, ou estendendo uma roupa e, nossa, chegou, é isso, é esse projeto, é essa modelagem, é esse desenho, é esse traçado. Tipo, mudar a vida das pessoas do nada, assim, nós vamos, tipo, acho que mais do que a descoberta, sei lá, da roda, vamos dizer assim, né? Sabe, eu lembro sempre daquela ilustração que a gente usava na época de ensino médio, quando tinha a ideia do bonequinho com uma lâmpada na cabeça. Eu acho que a gente tem isso muito presente ainda, que a criatividade ela vai ser só aquela ideia maravilhosa que você vai ter uma vez na vida e que você vai revolucionar o mundo e que as pessoas vão dizer, nossa, como o Rafael é criativo, como o Eduardo é criativo. E eu vejo que a criatividade ela é muito mais um exercício, um processo que resulta em um trabalho diferente, em um trabalho original, mas que não necessariamente você vai toda vez desenvolver um produto novo, completamente desconhecido. Até porque a gente está num momento, em função das mídias digitais, em função do acesso à internet,
que todo o conhecimento ele é compartilhado, né? Muita informação na palma da mão. A informação está na palma da mão, né? Então, Exato. isso, às vezes, no meu ponto de vista, às vezes atrapalha. Sim, pode atrapalhar, porque a gente tem muita informação, então a gente tem que ter esse cuidado de separar o que é útil do que a gente não precisa nesse momento. Não necessariamente tudo é descartável, mas também não precisa absorver tudo. Eu acho que é muito essa questão assim de entender o que eu faço, por que eu faço e para quem eu quero fazer. E aí eu começo... Dica importante, hein? Eu vou até tatuar. Vamos lá. E aí, a partir dessas perguntas que eu respondo, eu começo a pensar em meios de resolver aquela questão, que a gente fala muito em design, essa coisa assim de resolver um problema, atender uma necessidade, ou, enfim, suprir uma demanda de mercado, né? Na questão do gráfico, a gente tem muito essa questão de comunicar a mensagem para o telespectador, pro público final, né? Então, muitas vezes, a criatividade, ela está muito mais na forma como eu vou trazer essa informação do que no método. Eu poderia, sei lá, colocar uma mensagem numa faixa, num jato passando na praia de Copacabana, mas talvez nessa forma criativa eu não esteja conseguindo atender o público que eu preciso atender, que está, sei lá, na região de Angra, por exemplo. Sabe? Na verdade, tu tem que saber pra quem tu vai fazer, principalmente, né? E o porquê. É o que tu falou, na verdade, Sim. né? Isso tudo é... Eu já, tipo... E aí... É que o Eduardo... Assim, ó, vou só fazer uma fofoca aqui. O Eduardo, ele... Sabe? Ele cria uma história, entendeu? O Rafael já não, assim, eu quero isso aqui e pronto. Entendeu? Eu sou assim, o Eduardo não. Então ele vai fazer... Ele vai falar pra vocês de um jeito que eu adoro. Eu gosto mesmo de verdade, eu acho legal. Porque às vezes me falta isso, entendeu? Eu acho que eu sou muito objetivo. O Eduardo não. O Eduardo ele já vai contar toda uma história, entendeu? Ele sabe. Então, e a criatividade dele é bem diferente da minha. Eu acho que por isso que a gente também é bastante amigo, assim, porque a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente é muito próximo, entendeu? Então, desculpa te interromper, Não, mas não. vai, continue. Mas é muito pertinente. E eu acho assim, é justamente isso que tu falou. A minha criatividade é diferente da tua, que é diferente da, sei lá, da Ângela, que é diferente da Agnes. Camila. Beijo, Agnes, sou super fã do teu trabalho. Olha, viu, Agnes, mais um fã pra você. Mas assim, é justamente isso. Eu acho que a primeira coisa é a gente mudar essa ideia de que a criatividade ela é um evento que vai acontecer algum dia na nossa vida. A criatividade, no meu ponto de vista, ela tem que ser um exercício constante. No sentido de que não significa que eu vou, no caso de vocês que tem essa produção de bolsas, enfim, de acessórios, que eu vou todos os dias ou todas as semanas desenvolver uma bolsa nova. Até mesmo porque eu acho humanamente impossível toda semana fazer algo totalmente novo e diferente, inovador. Eu acho assim, voltando assim, essa questão do exercício. Tem várias formas de desenvolver a criatividade, formas técnicas, né, para quem gosta de uma coisa mais, não é rigorosa, mas uma coisa mais metodológica, né, que aí tem uma série de metodologias de design, enfim, específicas do design de moda, que tem etapas e processos para você desenvolver um produto ou uma coleção. E tem o meio tradicional que todo mundo faz, mesmo que de forma inconsciente, que talvez você não esteja nem pensando em fazer, mas é observar o meio, quando você vai para a rua, você observar o que as pessoas estão usando. Quando você está navegando na internet, você dá uma olhada num acessório, numa bolsa, num material. Essa coisa que a gente fala muito de repertório visual. Então, sei lá, você tem fazer um exemplo assim, a gente tem várias pastinhas do nosso cérebro onde a gente vai arquivando informações, exemplos, sensações que a gente teve com determinado material, com determinado produto.
E aí chega um dia que a gente começa a misturar essas informações. E aí eu acho que começa muito o processo da criatividade aí, na prática. Porque a gente precisa ter esse leque de opções para conseguir misturar e chegar num produto diferenciado. Eu acho que essa é uma questão, assim, a criatividade não necessariamente ela vai resultar sempre num produto novo que ninguém nunca viu, mas ela vai sim, sempre, permitir que você crie um produto diferenciado, que muitas vezes esse diferencial é o que realmente vai fazer a diferença. Mesmo que você vai... E eu acho que também tem muita questão de colocar a própria identidade naquele produto. Eu acho que principalmente para se destacar. Hoje mesmo eu tava fazendo a modelagem de uma bolsa e tipo, eu achei que ela tá muito parecida com as coisas que eu já fiz. Só que eu sei que tipo, ela vai ter uma costura diferente, ela vai ter um formato de colocar aquela parte que normalmente eu coloco no meio da bolsa, onde eu coloco a minha placa, ela é diferente a construção. Então tem muita questão disso assim também. No meu ponto de vista, ela para as grandes massas, se tipo, pegar uma bolsa de 2 anos atrás e essa bolsa de hoje, pode ser que elas sejam iguais. Mas para mim ela é diferente, entendeu? Então também tem muita questão do olhar também, né? Claro. Em relação a tudo isso, assim, não sei se faz sentido com o que tu tá Faz falando, mas muito sentido. só que, né? Enfim, E fecha com isso que a gente falou há pouco, da minha criatividade ser diferente da tua. Porque essa questão do exercício, da percepção, ela é muito de cada pessoa, né? Então, formas de exercitar a criatividade são basicamente as mesmas para todos, porém cada pessoa tem uma experiência diferente fazendo aquilo. Né? Então, sei lá, tem as metodologias que eu falei há pouco, que são bem técnicas, que dividem o processo produtivo em várias etapas, aí dentro de cada etapa você tem determinadas atividades, e aí no final você vai chegar num produto com um resultado, e aí você, nessa etapa você já tem toda a parte técnica resolvida, ou você pode ir por um outro caminho também, que aí você pesquisa referências visuais, você, sei lá, navega no Pinterest, vai no Behance, vai, sei lá, acessa o site de alguma marca. Eu acho que também é juntar essas pecinhas que ele está falando, entendeu? Por exemplo, eu faço bolsa, então eu costumo sempre olhar muito o que está acontecendo, né? E o que está se usando, não só o que está acontecendo, o que está se usando, mas tipo, o que já foi feito, como já foi feito, que material já foi usado, que cor já foi usada. E normalmente eu faço assim, tipo, eu coloco a minha identidade, mas eu pego, tipo, vamos supor, 5 bolsas e cada detalhe de uma dessas bolsas eu junto numa só. Eu vou dando a minha identidade em cima dessas 5 bolsas que eu peguei como referência. Tipo, uma tela C, eu vou colocar numa aba, vou isso, entendeu? Eu vou juntando essas coisas. Igual o que eu acabei de falar dessa bolsa que eu tava criando hoje. Tipo, ela tem um negócio no meio ali, que eu já fiz numa outra bolsa, porém eu vou colocar um negócio na volta que vai ser diferente daquela que... Então, tipo, eu tô reinventando algo que já foi criado por mim, vamos dizer assim, entendeu? Então, acho que isso também é uma questão que vocês têm que utilizar e exercitar nas coisas de vocês. Por exemplo, eu já falei várias vezes nesse canal que, tipo, tem muito projeto na internet que vocês podem usar e, tipo, usar de 5 projetos, fazer um teu, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa para ti também colocar a tua identidade em cima do projeto e do produto em si. Porque se vocês ficarem replicando tudo que é feito aqui, vocês não vão estar criando, entendeu? Eu acho que trabalhar com com que nós dois trabalhamos, por exemplo, acho que a criatividade é fundamental. Não que a gente, como acho que a gente já falou, né, sobre dom ou não vai falar? Vai falar, deveria ter falado antes, mas... Então, tipo, não é um dom, assim, a gente foi aprender, eu fui aprendendo com a vida. Claro, a gente tem uma facilidade um pouco maior, mas só que não foi nada, tipo, nasci assim, entendeu? A gente foi batendo a cara na parede e foi descobrindo como faz, entende? Então agora eu vou deixar ele falar sobre dom, que era isso que a gente tinha falado antes do vídeo. É que na verdade, a gente, antes de começar a gravar o vídeo, a gente tava conversando, né? E aí vem essa coisa que, assim como eu falei no início, que a gente tem essa ideia de que a criatividade é uma lâmpadazinha acendendo na nossa cabeça, ou também que a criatividade é um dom, que a pessoa nasce criativa. E aí, como o Rafa falou agora, eu concordo que algumas pessoas nascem
Com uma facilidade. Com uma facilidade. Eu tava até repensando no que eu ia dizer, se faz muito sentido, mas assim, algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de sensibilidade para observar as coisas, de perceber um detalhe, de ver uma cor, um aviamento, mas isso, no final das contas, eu acho que não é uma diferença tão significativa. Eu volto a dizer, é muito mais o exercício, a prática, aquela coisa de você testar, de você pegar um retalho de um tecido e aí sobrepõe com uma ferragem, e aí dá uma olhada. É observação. É observação, né? Eu acho que a observação é a palavra-chave nessa questão, vamos dizer assim. Eu acho que é uma das. Eu diria que é observação e experimentação. Isso que eu estava dizendo agora, de pegar, mistura um material, coloca em cima da bancada, dá uma olhada, tira uma foto, manda para um amigo, troca uma ideia. E aí eu acho assim, falando da nossa faixa etária, assim, a gente veio de uma geração em que a gente aprendeu que criatividade seria esse momento milagroso na vida. E a gente já vê muito hoje em dia, principalmente nas gerações atuais, assim, do pessoal mais novo que a gente, que as coisas elas são muito mais colaborativas, né? Até antigamente existia essa coisa meio que de segredo, de projeto, de, nossa, sei lá, marcas famosas estão desenvolvendo coleção nova, mas é uma coisa assim... Que ninguém sabe, ninguém pode saber, segredo de Estado. E hoje em dia, assim, a gente vê muito faculdades que têm alunos fazendo projetos em conjunto, que estão desenvolvendo soluções para resolver problemas reais em conjunto. Que a gente tá caindo essa coisa de que todo mundo é concorrente o tempo inteiro. Que muitas vezes você fazer uma parceria com alguém, de você trabalhar junto com alguém, traz um resultado mais benéfico para os dois, ou para os três, enfim, do que cada um ficar correndo atrás do seu. Não significa que não seja importante você desenvolver e melhorar e tentar melhorar sempre. Mas eu acho que não existe mais aquela coisa quase sangrenta de, nossa, eu tenho que ser... É meu de mais ninguém, eu que fiz, eu que criei, eu que isso, eu que aquilo. Ego, né? E eu acho que isso também cria uma certa... uma possibilidade enorme de frustração, porque quando tu tá sozinho, tu te obriga assim, nossa, eu tenho que criar, eu tenho que desenvolver, eu tenho que ser criativo, eu tenho que... E aí chega uma hora que não tem mais força pra isso, sabe? E aí como é que tu vai ser criativo se tu passa, sei lá, 12 horas do teu dia trancado numa sala, com a cabeça na frente de uma máquina de costura, ou martelando, ou afivelando? Gente, vamos olhar pra rua, vamos sair dar uma volta, vamos conversar com um amigo, vamos ver o que tem o que eu tenho nessa caixa de retalho, sabe? Vamos dar uma olhada, sei lá, no site de marca tal, de marca X, e aí a gente começa a exercitar de fato a criatividade. Ou uma coisa que a gente conversa, que a gente faz com frequência, um dia eu ainda vou fazer um livro do Rafa. O Rafa, ele tem vários cadernos, onde ele começa a desenhar o projeto, e aí depois ele tem uma outra página, o projeto melhorado, uma outra página, aí no final ele tem o croquis da bolsa, ele tem o desenho técnico da bolsa, ele tem a modelagem da bolsa. E um dia eu vou pegar isso e vou vender pra vocês, tá? Mas é isso, sabe? De novo, é exercício. Sabe? Eu tipo, até em relação ao processo, o meu processo de criação, ele é muito autodidata. Eu não tive formação acadêmica, o Eduardo se formou esse ano agora, inclusive acompanhei toda a trajetória dele, né, nessa... Foi o quê? Foi pesado, mas conseguiu, né, saiu e, tipo, tá muito bem, no meu ponto de vista, até pra quem se formou agora, acredito eu que está muito bem, né? Tipo, vamos dizer assim, que ele teve um estudo, eu não tive, mas a gente não tem nada de diferente. Nada de diferente. Ele tem a graduação, eu não tenho, mas o meu processo de criação não deixa de ser nada de diferente do dele. Porque eu vou, tipo, vendo o que eu quero, vou pesquisando, eu faço muita pesquisa. Pesquisa que eu digo assim, eu vejo muita coisa, eu procuro muita coisa. O Pinterest pra mim é a minha vida, assim, quando eu quero criar alguma coisa, principalmente. Mas eu também, se eu vou, por exemplo, a coleção que eu criei agora com a Personal Art,
a coleção Flowers, dos sintéticos e afins, eu queria algo relacionado à chita, então eu fui pesquisar sobre a chita, de onde ela veio, como ela foi feita, eu descobri coisas que eu não fazia ideia e que tipo, me ajudaram muito, né, em relação à criação disso, e tipo, eu comecei a observar como era feita a chita, principalmente os desenhos, os traços, eu tipo, olhei pontinho por pontinho de cada flor. Então foi a partir daí que eu fui desenvolvendo a minha coleção, mas só que foi em cima daquilo que eu visualizei. Entendeu? Então, tipo, eu criei algo que é a chita, porém com o meu traço, vamos dizer assim, mas sem perder também a originalidade da chita, né? Vamos desse jeito assim. Tem uma que não parece tanto a chita, tem outras que parecem mais e afins. E aí eu também busquei cores que eu possa combinar com outras coisas, que a gente já falou, eu falei na live com a Ive, na verdade, foi que a gente fez a live do lançamento, até eu vou postar aqui no YouTube, se já não postei, então eu não sei que dia vai sair esse vídeo. E é isso, assim, tipo, não importa assim, se o outro tem uma graduação ou não, mas é tu te descobrir nesse sentido, assim, ver como que tu vai fazer, como que tu pode ver isso aqui. Na verdade é usar a cabeça, gente. Vocês têm que usar a imaginação. Eu sei que para muitas pessoas é um pouco mais fácil, outras menos, mas é o que o Eduardo falou, é exercício, entendeu? Então vocês têm que exercitar isso na mente de vocês, entende? E acho que é isso que eu tinha pra falar. Tem alguma coisa para acrescentar? Tenho para acrescentar nisso que tu falou da questão que realmente não faz diferença nenhuma na prática. Eu optei pela graduação há 4 anos atrás porque eu senti necessidade de um conhecimento técnico muito específico para a área que eu decidi trabalhar, que é a área de design editorial e a parte de endomarketing. Então, fiz a graduação muito já pensando talvez uma carreira acadêmica posterior. O Rafa, desde que eu o conheço, ele tem uma metodologia praticamente própria, assim, que eu acho que é o que cada um tem que fazer. É encontrar a sua forma de desenvolver a criatividade. Como eu falei antes, tem uma série de metodologias, de estudos técnicos, de cientistas, enfim, de designers renomados, que desenvolvem suas metodologias, que têm técnicas, que têm etapas e passos. Mas, no geral, a melhor forma é isso que a gente já falou. É observar, é ver referência, é testar material, é fazer um desenho, faz o desenho, faz uma peça piloto, troca uma ideia. Mas até agora tu falou de desenho, eu não lembro, mas se eu não me engano, tu não gosta de desenho, né? E eu já desenho, entendeu? Então, e o Eduardo trabalha com design e tipo, eu tinha muitos colegas que não desenhavam. Eu fiz um semestre de design de produto, mas acabei largando porque, enfim, choices, né? Não que eu tivesse choices, né? Mas enfim. Mas sim, verdade, bem observado isso. Eu cheguei até a ser meio incoerente, mas aí é outra, digamos, era outra verdade absoluta que pra mim caiu por terra. Para ser designer ou para ser criativo, você não precisa ter um desenho minucioso, maravilhoso, sei lá, igual o Da Vinci. Você precisa conseguir representar num papel, com um lápis ou uma caneta, a tua ideia para que a outra pessoa consiga entender e trocar uma ideia contigo sobre aquilo. O Rafa tem um traço ótimo, os croquis dele são lindos. Eu desenho pessoa fazendo boneco palitinho. Mas eu consigo fazer com que as pessoas entendam que o meu boneco palitinho está inserido num contexto e que depois, quando eu for para o computador, utilizando os softwares certos, eu vou conseguir fazer a composição de uma imagem de um cara correndo no parque com o sol da meia-tarde segurando uma garrafa d'água da marca que eu preciso vender. Mas o meu desenho é uma coisa primária para eu e o Rafa entendermos. Na verdade, acho que se tu souber passar para outra pessoa a tua ideia através de um rabisco que seja, beleza, entendeu? Não tem problema, tipo, não importa se tu é um Da Vinci ou não, entendeu? E eu acho que nisso também, nesse exercício também vem a criatividade, sabe? Então, é muito importante, de novo, a gente vai ficar repetitivo porque
Basicamente é o que a gente aprendeu, dá pra dizer, na vida, assim. Fiz a graduação nos últimos 4 anos, mas a minha trajetória no design começou lá em 2009, assim, numa gráfica lá no interior do interior do interior do estado. Aí depois É longe. eu me mudei para uma cidade maior e depois eu consegui vir aqui para Porto Alegre, na capital. E nessa caminhada toda, isso para mim ficou muito claro, que criatividade é um exercício constante e que a gente não vai inventar algo do zero. É muito difícil trazer um produto completamente desconhecido, inovador, né? Até a gente estava falando antes, tecnicamente, né, o conceito de inovação, existe o tal do Manual de Oslo, que é muito utilizado pelo pessoal de engenharia, desenvolvimento, enfim, que ele fala que a criatividade é justamente uma melhoria significativa, que ela pode ser muito nítida, perceptível, ou ela pode ser uma melhoria sutil, que a pessoa ela não... Sabe, às vezes quando você tá com um objeto, alguma coisa, você pensa, nossa, como isso aqui é... Como essa caneta é boa de escrever, ou sei lá, como essa bolsa é fácil de carregar. E muitas vezes é aí que a gente percebe o melhor da inovação, porque você não vê uma mudança significativa, você percebe, você tem a sensação de estar sendo... Não é visual. Exato, é tátil, é sentir. Eu acho que aí a gente vê a inovação na prática. E a gente falou muito também antes nessa questão de que a inovação, essa criatividade, ela muitas vezes ela tá num material diferente, numa ferragem, na mistura de materiais, né? O Rafa tem muitas bolsas que quando ele me mostrava o projeto eu dizia, nossa, eu não acredito que tu tá misturando isso. E aí depois que eu vi o projeto pronto eu dizia, nossa, sério, assim, ó. E a gente até falou, né, por exemplo, a gente pega alguns exemplos assim de marcas famosas e tal que a gente conversou algumas vezes. Por exemplo, a Gucci, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando não tinha mais materiais disponíveis na Europa e tal, aí surgiram com as bolsas com alça de bambu, né? Aí depois, sei lá, outro exemplo que a gente vê muito a questão de inovação e criatividade, que a gente pode dizer, né, a Chanel 255, que a modelagem da bolsa é a mesma há, sei lá, décadas e décadas. Na verdade, a Chanel 255 ela foi criada em fevereiro de 1955. Então ela tem 45 mais 20, 65 anos. Pois é. Então ela é uma bolsa que existe há 65 anos e, tipo, todo mundo quer até hoje, entendeu? Só que, tipo, ela passou por várias fases, principalmente de material, porque tem, tipo, material da década, por exemplo, o couro de hoje em dia já não é o mesmo que foi usado em 1955, entendeu? Então é uma inovação, não é nem inovação, mas é tipo um... Mas aí eu acho que vem uma questão de inovação no sentido de que ela... novos tempos, tecnologia. Aí é outro ponto muito importante, né? Que a criatividade muitas vezes ela está diretamente associada à tecnologia, a tempos diferentes, né? O que existia 10 anos atrás, hoje em dia já é uma coisa talvez fora de uso e... Peraí que eu acho que parou de gravar. E a gente tá falando há 3 horas. Olha só, deu um problema aqui no cartão, porque a gente tá falando igual duas... Quando a gente se encontra pra conversar, tipo, é duas maritacas. Não, tipo, sabe aquelas velhinhas que se encontram no final do dia pra conversar? É eu e o Eduardo, entendeu? Então, é isso. Então, deu problema ali e aí a gente vai tentar lembrar do que tava acontecendo. Tá. Não, mas vamos voltar. Então, a gente tava falando sobre inovação, sobre como muitas vezes um material, ele é o grande diferencial da criatividade, né? Que aí o Rafa tava falando que lá em 2013, quando eu conheci o Rafa fazia bolsas de tecido impresso em serigrafia. Aí um tempo depois ele mudou para um tecido xadrez. E aí logo depois o Rafa começou a trabalhar com sintético. Então nessa trajetória, nesses anos que a gente se conhece, eu consegui acompanhar o quanto o Rafa inovou, o quanto de criatividade ele desenvolveu para trazer produtos diferentes, mas que essa criatividade, ele não acordou um dia criativo, vocês entendem? E eu acho que era muita questão de condições. Exato. Tem aquela questão que a gente fala muitas vezes num projeto,
que quando você tem uma verba limitada ou quando você tem um escopo definido, aí sim você consegue exercitar mais a criatividade, né? A gente até usava na faculdade muito uma expressão assim, olha só, vamos ter que fazer o bolo com os ovos que a gente tem, né? É uma metáfora boba, mas se a gente para pra pensar, muitas vezes a gente fica idealizando, eu vou, né, vou pegar o exemplo aqui de vocês, eu vou fazer uma bolsa diferente, mas só que eu não consigo fazer agora porque Eu não tenho a máquina necessária para fazer aquilo ali, eu não tenho o material necessário para eu fazer aquilo ali. não tenho a coleção do Rafa ainda pra fazer a bolsa. Tipo, tá, mas o que eu tenho em casa, né? Qual é o tecido que eu tenho, qual é a ferragem que eu tenho. E aí eu acho que vem, dá pra dizer praticamente o fechamento da nossa fala toda, que a criatividade é a gente encontrar soluções naquilo que a gente tem, né? Dificilmente a gente vai conseguir criar uma coisa completamente nova, extraordinária, que vai parar o mercado, que a indústria vai olhar e dizer, nossa, esse projeto a gente vai fazer, vai absorver. É justamente isso, você ver o que você tem e você tentar tirar o melhor daquilo. E muito importante, de novo, testar, misturar material, ver uma técnica de costura, uma técnica de bordado. Tem aquele, como é que é o nome daquela parceira de vocês, aquela artesã que faz a pulseira trançada? A Márcia Satico. O Eduardo ama a Márcia. Gente, sim. Eu já falei pro Rafael muitas vezes, a gente tem que aprender aquele trançado da Márcia pra fazer uma alça de bolsa, gente. Ou, sei lá, pra fazer um detalhe, um acabamento. O Eduardo falou agora uma coisa que é o que eu já falei no começo do vídeo. Por exemplo, ele acabou de dizer, tipo, fazer da pulseira, fazer a alça da bolsa. Isso é uma inovação. Ele tá, tipo, transformando aquilo que a Márcia ensinou em outro produto, entendeu? Então é isso que vocês também têm que colocar na cabeça de vocês, que é o que eu sempre falo. Mas aí assim, Eduardo, Rafael, qual é a receita da criatividade? Não tem, tá? Não tem. O negócio é o seguinte, criatividade é exercício. Então assim, dicas para desenvolver talvez, ou para... Gente, assim, como eu falei no início, quem quiser uma parte teórica, uma parte técnica, que não é primordial, ela é importante para quem vai, sei lá, desenvolver para a indústria. Mas quem quer fazer o seu, quem quer simplesmente aproveitar a parte boa de ser artesão, de ser designer, tem N outros caminhos. O que o Rafa falou muito, desenhar, testar, né, o próprio projeto, dá uma volta no shopping, entra na loja de bolsa, dá uma olhada naquelas bolsas que estão no quiosque, às vezes que de longe às vezes parece uma coisa um pouco mais simples, mas aí você vai ver de perto, você vê que tem um detalhe na costura. Sabe uma coisa que eu acho? Eu acho que a curiosidade ajuda muito. Boa, curiosidade. Eu sou muito curioso, entendeu? Então, tipo, quando eu vou nas lojas, principalmente aquelas lojas que tem vendedor já é um pouco mais difícil, mas principalmente essas lojas de departamento, ou grandes lojas assim, que não tem vendedor te incomodando no teu pé, eu acho que nas câmeras os guardas devem ficar pensando o que esse idiota tá fazendo, abrindo a bolsa e olhando tudo por dentro, entendeu? Acho que... Por quê? Porque eu quero saber como que foi feito, tentar descobrir como foi feito aquilo ali. Tipo, é o meu hobby, assim, tipo, chegar numa loja e ficar abrindo as bolsas pra ver como que é por dentro, entendeu? O meu sonho de vida era desmanchar uma Chanel, e já até, graças a Deus, já aconteceu, mas era falsa, porém, né? Era a mesma coisa, entre aspas, né? Mas enfim, eu acho que a curiosidade também ajuda muito. Ser curioso. Ser curioso. E aí nisso vem aquilo que a gente falou antes, assim, tu é curioso, tu observa, tu vê o meio, tu vê referência e tu vai armazenando. Aí um dia, quando, sei lá, você tá criando, você vai acessar aquelas pastinhas no teu cérebro e, pois é, uma vez eu vi lá no shopping, sei lá, que tinha uma alça trançada e ela tava com uma bolsa que era de matelassé e tinha uma ferragem, sei lá, uma ferragem prateada. Entende? Você é um quebra-cabeça, como o Rafa falou antes. E é um quebra-cabeça que tem que ser brincado todo dia, sabe? Tira um tempo do teu dia, dá uma pesquisada, separa umas pastas, ou no Pinterest, ou faz uma pasta na área de trabalho do computador, sei lá, referências. E aí eu acho que não separar produtos só porque tu acha bonito. Importante. Mas porque tem alguma coisa ali que te chame a atenção que talvez
tipo um material, uma cor, uma ferragem, como o Eduardo falou, tipo um zíper diferente, um formato de zíper, não só pelos, ai, essa bolsa é bonita, gosto, vou Estética, salvar, é. sabe? Não só o visual, mas tipo talvez o técnico também, tentar entender como é o técnico daquela imagem que vocês estão vendo e salvando. Entendeu? Isso é muito importante, 2 pontos que você falou. Primeiro é que a gente muitas vezes cria pra gente, a gente tem que criar pro outro, a gente tem que despertar interesse no outro e desenvolver produto pensando nas necessidades e no uso que o outro vai fazer. Nossa, eu conheço tanta gente que tinha que ouvir isso que ele falou agora. Vai, continua. Porque se eu for desenvolver só o que eu gosto, só o que eu acho bonito, é uma forma de eu fazer as minhas coisas e eu não precisar comprar do outro. Se eu quero vender, eu preciso identificar o que o outro está querendo, ou muitas vezes o que o outro precisa e nem se dá conta, né? Que é o caso clássico que todo case de sucesso fala da criação da Birkin, né, pelo Hermès lá. Que ele criou pra Jane Birkin, né? Sim. Pra quem não conhece a história da bolsa da Birkin, procura na internet, porque a gente não vai falar agora, porque o vídeo já tá com 300 horas, tá? Então procura desculpem as referências, é que eu sou apaixonado por moda, acessórios, bolsa, então assim, eu tô sempre nesses chás. Na verdade, eu acho que tu é tu não faz, mas tu é um adorador do trabalho em si. O Eduardo me ajuda às vezes, de vez em quando. Tá, mas enfim, pra gente resumir, né? Então, vocês já devem estar cansadas de ouvir nós. Vamos lá. Não existe receita para criatividade. Existem dicas que a gente já falou e que eu vou, digamos, resumir agora. O Rafa falou, ser curioso, pesquisar referências. Tiver um tempinho, lê um artigo, estuda um pouco sobre técnica, sobre costura, sobre modelagem. Você não precisa fazer tudo. Mas é importante você ter uma ideia de como funciona. Eu, por exemplo, não entendo de costura, eu não entendo de modelagem, mas eu sei que dependendo o modelo da bolsa, dependendo da estrutura, ela tem que ter um folhe diferente. Ela não vai comportar determinado tipo de ferragem. Sei lá. E muitas coisas que eu aprendi com o Rafa conversando, assim, e coisas que eu fui aprendendo pesquisando. Outra dica. Faz a pastinha no Pinterest ou faz a pastinha na área de trabalho, salva a referência, não só do que você gosta, mas do que você acha que pode ser útil para alguém. Pesquisa materiais, aproveita que a Personal Art tem uma infinidade de materiais, dá uma olhada no site, quando puder vai e visita a loja, pega o material, sente textura. Quando estiver passeando no shopping, passeando na rua, vê uma bolsa bonita, observa aquela bolsa. Ou não precisa necessariamente ser bonita pro teu gosto, mas tenta ver o que aquela bolsa tem de diferente. O que você faria de diferente naquela bolsa. Eu acho que não só olhar bolsa, mas tipo um todo, assim. Por exemplo, uma janela que tem um formato diferente, mas que pode se transformar em alguma coisa. Exato. Entendeu? Eu acho que a gente não pode também se limitar tanto só à bolsa, entendeu? Mas tipo, tentar olhar um pouco, abrir um pouco mais a visão. Exato. Em relação a isso. Eu vou desfazer a minha frase. Porque, não desfaz, não, mas tipo... É que assim, o foco de vocês é a produção de bolsa, mas... Não só bolsa, porque tem muita aluna que faz outra. Exato. Tudo bom. O foco de vocês, digamos, é o acessório. O acessório. Né? Mas faz todo sentido isso que o Rafa falou, porque eu vou trazer só um exemplo. Teve uma vez que eu estava desenvolvendo um projeto de uma embalagem para iogurte. E era quando começou aquela febre das coisas para levar na bolsa. Era, né, o famoso to go. Aí tipo, tinha barrinha de cereal para levar na bolsa, bolacha para levar na bolsa. E aí uma vez eu estava num projeto de uma marca que queria lançar um iogurte para poder levar na bolsa. Só que o iogurte, ele era um potinho com uma tampa e a gente tinha que desenvolver uma colher acoplada naquela tampa. E a gente ficou quebrando cabeça no escritório uns 3 meses, até que um dia alguém chegou com um frasco de shampoo e a gente olhou aquela tampa do shampoo, que sabe quando tu abre ela e ela tem tipo uma curvinha, aquela dobradiça, e aí o nosso mundo caiu, virou de ponta cabeça e ali a gente achou a resposta para um problema que a gente estava sofrendo há 3 meses. Então é isso, abrir a visão. Exatamente, abrir a visão. E aí,
eu vou puxar só uma brasa aqui pro meu assado Vai, para falar mostra. em inovação, em diferencial. Livro, todo mundo conhece, mas a inovação, o diferencial, ele muitas vezes vem no material. Deixa eu pegar aqui uma página. Aqui a gente tem uma sobreposição de papel vegetal. Tá acabando a bateria, Papel vai lá, vegetal. vai mostrando. A gente tem um pôster dentro do livro. Penélope, beijo, maravilhosa. Então, assim, gente, criatividade é exercício, tá? Tem que pesquisar, tem que ver referência e tem que testar sem medo. Vocês têm que ter a noção de que vocês não vão criar algo extraordinário de um dia para o outro e que o mundo não vai parar ou deixar de girar porque vocês desenvolveram determinada coisa. É importante estar sempre em movimento e sempre pesquisando. E o melhor acerto vem de muitos erros. É o que eu tenho a dizer. Ó, já falei pro Eduardo, a gente vai fazer live, tá? Aqui no YouTube mesmo, acredito eu. Vamos marcar ainda para falar de outras coisas relacionadas ao design. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Toca o sininho. Toca o sininho, se inscreve no canal, que se tu não é inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve no Manda canal. pras Rafa. amigas que, tipo, manda pra, sei lá, pra qualquer pessoa que tu acha que esse conteúdo possa agregar, tá? Não te esquece de usar o meu cupom de desconto. Na verdade, não se esquece de entrar no site da Personal Art para adquirir os materiais, que é www.personalart.com.br. E não te esquece de usar o meu cupom de desconto, Rafa Bernardes, para te ter 5% de desconto em toda a sua compra. Eu Tá ali, ó, pega ali, ó. tô olhando aqui porque... Ai, sério. Não, tem uns que não saíram. Pera aí. Deixa eu mostrar. Esse aqui vai, esse aqui vai, Gente. esse aqui não, esse aqui sim. Sério, Mostra, professor, mostra. eu tô muito orgulhoso dessa pessoa aqui. E eu quero dizer pra vocês que pra mim, o Rafa ele é um exemplo assim de Superação. superação. Eu acho uma palavra dramática, mas assim, ó, vocês não têm ideia de como é legal ver, de lembrar tipo daquela época que eu vi o Rafa fazendo bolsa de tecido, de ter acompanhado todo o desenvolvimento, todas as bolsas que ele criou. Criatividade é sinônimo de persistência também. Resiliência também. Resiliência. E agora, gente, assim, ó, eu tô segurando a amostra da coleção que ele assinou com a Personal Art, sabe? Eu tô muito orgulhoso. Então, tipo, isso aqui também é resultado de criatividade. A criatividade, ela abre portas. E então é isso. Parabéns, Rafa. Obrigado pelo espaço. Imagina, gente, o Eduardo acho que tem... Teu Instagram é fechado, né? É. Porque... Mas eu posso abrir pra... Porque assim, eu... Segue o Eduardo lá também, tá? E me segue lá. Então segue eu, que o Eduardo é o que mais aparece no meu Instagram. O Eduardo e a Agnes são os que mais aparecem lá no Eu deixo Instagram. meu arroba porque tem o... ele tá lá no meu Instagram, Rafael Bernardes 710. Então procura ele lá, tá? Mas fala o teu aí, para as pessoas seguirem. É @AWEduardo. Tá? E aí lá no Instagram... E, ó, já tô falando pra ele criar um pouco mais de conteúdo referente a essas coisas, porque eu achei que foi muito proveitoso. Eu que quero te agradecer a oportunidade e ter aceitado vir aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então é isso que eu já falei. Beijos e até a próxima semana e obrigado, Eduardo. Agora... Beijo, Bernadettes. Prazer conhecê-las. Somos todos Bernadettes. É, eu acho que é um dos primeiros, né? First.